Ontem foi o Dia Mundial da Conscientização do Transtorno de Déficit de Atenção com Hiperatividade, o TDAH. E sobre esse assunto, é importante saber sobre os direitos dos pacientes com os transtornos em relação ao tratamento e também suas terapias. Eu vou trazer a Maria Maciel ao vivo agora para que ela possa explicar para a gente quais são esses direitos, que toda vez que a gente faz essa informação e presta esse serviço é importante para que as pessoas entendam os seus direitos e assim possam cobrá-los. Maria. Isso mesmo, Wilson. Ainda mais sabendo, que é cada vez mais comuns, crianças, pessoas sendo diagnosticadas com TDAH. Então, esse conhecimento ele é essencial para que as pessoas possam buscar o tratamento adequado e também saber de seus direitos. Aqui comigo está o advogado Juliano Pessoa para falar um pouquinho sobre isso, essa ampliação também desse conhecimento. As pessoas cada vez mais têm buscado os seus direitos, até para entender como agir, como ir atrás de terapias e tudo o que essas pessoas precisam, Boa tarde. Boa tarde, Maria. Boa tarde, Wilson, quem nos assiste. Boa tarde, doutor Juliano. Veja, você tocou num ponto importante, que é a questão, até a dificuldade de diagnóstico. Os pacientes que estão vinculados às operadoras de saúde, por exemplo, enfrentam já obstáculos nessa fase, ou seja, para serem diagnosticados. Por que eu digo isso? Há sempre negativa reiterada por parte dos planos em relação à avaliação neuropsicológica, que é essencial para o fechamento do diagnóstico. O profissional muitas vezes solicita e as operadoras sempre com aquela mesma ressalva de que não consta no rol, eu não vou cobrir por conta disso, e negam esse tipo de procedimento. Mas é importante a gente ressaltar aqui para as pessoas que nos assistem que é dever das operadoras cobrirem esse tipo de procedimento para que o profissional médico tenha a possibilidade de fechar completamente o diagnóstico daquele paciente. Então, caso haja negativa, é importante que essas pessoas busquem auxílio imediatamente, junto à própria Agência Nacional de Saúde Suplementar, ou mesmo buscando um profissional de sua confiança, ou até os órgãos de proteção e defesa do consumidor, porque nós temos, no judiciário inclusive já, inúmeras decisões até de tribunais superiores, determinando a devida cobertura desse tipo de procedimento. Como é que está essa questão do acesso a terapias e demais tratamentos? Veja, as terapias, houve grande discussão em 2020, na época da pandemia, inclusive, e isso foi cessado. A própria agência reguladora já determinou as terapias convencionais com 4 profissões: psicólogo, terapeuta ocupacional, fonoaudiólogo, fisioterapeuta. Não existe, em hipótese alguma, limitação de número de terapias com esses profissionais, para todo e qualquer paciente que tenha alguma necessidade e, naturalmente, uma prescrição formulada por meio do profissional. Além disso, esses pacientes tiveram um avanço interessante em relação à questão educacional. Em 2021, nós tivemos uma lei bem interessante que determina que as escolas de educação básica, sejam públicas ou privadas, elas tenham toda uma assistência especial para esse paciente, e de repente até visualize aquele educando ali na sala de aula e consiga, de repente, visualizar algum indício que enseja uma avaliação mais específica. A lei prevê, inclusive, Maria, que haja uma capacitação dos professores da rede para que auxilie esse tipo de identificação necessária para poder encaminhar, se for o caso, esse aluno, para um serviço de saúde, e aí sim se tomar todas as medidas em relação aos exames complementares para poder fechar o diagnóstico. Mas é direito desses alunos, inclusive, serem assistidos de forma integral, mesmo que eles tenham alguma necessidade específica, e igualmente, assim como acontece com os autistas, por exemplo, que a gente termina falando muito, mas esses pacientes também, caso seja necessário, têm direito de ter algum acompanhamento mais específico, mais individualizado. Tudo a depender, naturalmente, do caso concreto da avaliação do profissional que acompanha. Agora, nesses casos, o primeiro passo é sempre buscar esse acordo administrativo antes de partir aí para o judicial? Exato, é o recomendado, pelo menos oportunizar, vamos dizer assim, especialmente em relação à rede privada, que a operadora de repente faça cumprir o seu dever, que é fazer a cobertura desse tipo de tratamento, desde o exame para diagnóstico até os tratamentos complementares, de terapias e outros tratamentos que são também necessários. Caso exista resistência, aí imediatamente o paciente precisa buscar ajuda, tanto junto à agência reguladora, bem como aos órgãos de proteção e defesa, ou mesmo já procurando um advogado de sua confiança, porque muitas vezes essa demora pode ser prejudicial para o paciente e, em alguns casos, o médico pede com certa urgência, porque necessita fechar o diagnóstico. E aí, se houver essa urgência, pode até ser possível o pagamento desse exame, principalmente em relação a avaliação neuropsicológica, o pagamento e depois a solicitação de reembolso. Se houver tempo para solicitar antes, é o ideal,
para que, junto com essa negativa que a operadora é obrigada a fornecer, o paciente busque as medidas cabíveis, inclusive jurídicas, se for o caso, para compelir a operadora a cumprir o seu dever. Bom, o preconceito ainda é um obstáculo, né? Como é que a gente está em relação à discriminação? Isso a gente tem melhorado? Olha, eu diria que assim, essas campanhas e essas implementações legislativas terminam despertando, bem como essa campanha de conscientização, né, do Dia Mundial, também traz essa discussão para a sociedade para verificar que qualquer pessoa, não tem idade, não tem cor, não tem raça, não tem nada, pode ser acometida por esse tipo de condição, e é importante que a gente compreenda, né, são pessoas que necessitam do auxílio social, especialmente em relação à questão educacional, no ambiente escolar. A escola precisa ter esse ambiente inclusivo e dar todo o suporte necessário para que essa criança se desenvolva o máximo possível dentro da sua capacidade, das suas limitações particulares. Então, a gente não pode conceber qualquer movimento contrário a isso. Inclusive, Maria, foi bom você tocar nesse ponto para a gente ressaltar aqui. Não pode haver qualquer óbice no sentido de recusar, por exemplo, o ingresso de uma criança dessa no ambiente escolar. Se a escola fizer esse tipo de prática, pode ser caracterizado, inclusive, como crime, esse tipo, com previsão legal, esse tipo de obstáculo para você não receber. Ou seja, trata-se de uma postura totalmente discriminatória e naturalmente vedada pela legislação. Obrigada pelas informações. A gente tem esses avanços, mas é preciso sim que a gente continue falando sobre o assunto, discutindo, levando esse conhecimento a toda a população para que elas tenham consciência desses direitos. É com você aí no estúdio, Wilson. Muito bem, Maria, é sempre bom. Por isso que eu acho que é muito importante o nosso papel aqui de prestador de serviço, para que a gente consiga cada vez mais discutir esses assuntos e trazendo aqui o nosso querido doutor Juliano Pessoa, que é didaticamente brilhante, explica com detalhes, com requintes de detalhes, para que todo mundo entenda os seus direitos e possa, assim, cobrá-los. Obrigado, doutor Juliano, mais uma vez pela sua participação, doutor Juliano Pessoa, e Maria Maciel volta daqui a pouquinho trazendo mais detalhes também aqui no nosso Fenômeno Fica Alerta, tá? Importante, a prestação de serviço pura é o que acontece aqui no nosso Fenômeno Fica Alerta, a gente sempre fazendo o melhor para que você saiba dos seus direitos e receba as informações corretas, que é muito importante.